Nesse vídeo a gente vai começar um curso sobre revisão sistemática da literatura, que é muito utilizada para você realmente elevar o nível da literatura que você está usando para suas pesquisas, seja em nível de mestrado, doutorado, você que está se candidatando aí a um mestrado, está começando o TCC e levando muito a sério isso, ou você que está em empresas e quer realmente conhecer o estado da arte científica sobre um determinado tema. Então esse método serve para você, uma revisão sistemática. Bora lá ver um método, né, robusto, reconhecido cientificamente para procurar o que é o estado da arte de um tema que você quer pesquisar. Segue até o final. Olá pessoal, meu nome é Rogério Lacerda, sou professor aqui da UFSC, né? Além de, obviamente, a gente dar aula na graduação, a gente também faz pesquisas em nível de mestrado, doutorado, orienta mestrandos e doutorandos no programa de pós-graduação em administração e também trabalhamos na extensão. Tipo, esse canal aqui é um projeto de extensão da universidade, né, coordenado por mim, para que a gente leve os conhecimentos da universidade além das fronteiras físicas da universidade. É muito importante a gente fazer essa difusão de conhecimento. Nesse vídeo eu vou começar a falar de um assunto que eu já venho ministrando, já venho desenvolvendo pesquisas e ensinando na universidade. E agora eu vou popularizar agora no YouTube. Eu vou falar então de revisão sistemática da literatura. O que é uma revisão sistemática? É um método estruturado de você conseguir selecionar de centenas ou milhares de publicações, quais aquelas que um subconjunto pequeno, né, que gerenciável, que você vai conseguir usar para a sua pesquisa, seja em nível TCC, mestrando, doutorando, pós-doutorandos também. A todo instante que você faz a pesquisa, você tem que buscar na literatura científica quais são as principais teorias, como que está o campo de conhecimento a respeito do tema que você está pesquisando. Independente do método que você está utilizando, se é estudo de caso, survey, qualquer outro método, independente do seu campo de conhecimento, seja na saúde, nas engenharias tecnológicas, sociais, você vai precisar de métodos de busca da literatura. Então, como eu empreendi nisso? Como é que eu vim parar aqui, né, nessa questão de revisão sistemática? Lá atrás, vou dar um depoimento meu. Lá atrás, quando eu entrei no meu mestrado, eu já tinha uma bagagem, eu era consultor de TI, já tinha um conhecimento tecnológico, né? E quando eu entrei no mestrado, eu estava muito empolgado de fazer um bom trabalho. E aí eu fui na biblioteca, selecionei alguns livros, alguns materiais e fui levar para o meu orientador, o professor Leonardo Enslin. E o professor Leonardo falou: Rogério, deixa o livro de lado, a gente vai trabalhar com artigos científicos, tá? E aí eu falei: tá bom, vou lá. E de novo fiz minha tarefa, fui lá na biblioteca universitária e achei as bases de busca de artigos científicos, até que eu me deparei com um problema. Na hora que eu digitei minha palavra-chave, né, eu vi que tinha 50 mil, 60 mil registros possíveis, artigos científicos. Eu falei: nossa, e aí? Aí eu comecei aleatoriamente, né, nos meus conhecimentos ainda bem embrionários científicos, né, eu comecei, qual que é a melhor universidade do mundo? É Harvard, né? Então, se é Harvard, aí tinha uma revista chamada Harvard Business Review. Ah, deve ser bom esse artigo, hein? Aí tinha um cara famoso lá, deve ser esse cara também, esse artigo também, e trouxe pro meu orientador essa problemática. Eu falei: professor, olha, eu trouxe esses artigos, né, mas estou meio perdido, tem muita coisa boa lá e eu não sei se é boa, se não é, mas eu tinha mais material do que minha capacidade de ler. Se eu fosse ler 50 mil artigos, eu não terminava nunca o meu trabalho, né? Então a gente tem um recurso finito. Foi aí que a gente começou, sob orientação do meu orientador, de realmente começar a bolar alguns filtros, fez alguns testes, enfim, a coisa cresceu e deu origem ao ProNoC. O ProNoC é um método criado pela gente, né? E entre outros autores, que eu vou citar no final desse vídeo, quem estava lá, né? E não só quem é autor, né? É quem estava naquele grupo lá, estava interessado em executar um bom trabalho, tive a oportunidade de trabalhar com pesquisadores tops, mas obviamente o professor Leonardo Enslin e a professora Sandra Rolim Enslin são professores que merecem menção especial, capitanearam, orientaram, criticaram e realmente conduziu a gente a evoluir. Aí cada um foi para o seu caminho, né? E criou e foi melhorando o método conforme suas experiências empíricas, que eu venho apresentar nesse curso aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá apresentar o ProNoC. Então, pessoal, esse aqui é o ProNoC, né? É um fluxograma, ele não é um software, ele ainda não está automatizável. Será que um dia vai ser? Eu não sei. Mas o mais importante é que a gente saiba os passos que a gente vai chegar a esses resultados. Professor, é o melhor método de revisão sistemática? Não posso afirmar isso. É o melhor método para mim. Eu comparo isso ao xadrez.
né? Para quem gosta de xadrez sabe que tem várias aberturas. Ele foi popularizado pelo Gambito da Dama, né? Aquela série do Netflix. Gambito da Dama é uma abertura de xadrez, onde você abre o peão da dama. Mas muitos campeões mundiais abrem com o peão do rei, né? E qual que é o melhor? Qual que é? Não teve campeões mundiais com o peão da dama, peão do rei, tem gente que abre com o cavalo, que abre siciliana. Então qual que é a melhor abertura do xadrez? É aquela que aquele jogador joga bem, beleza? Então fazendo essa metáfora, o Pronos C, ele é o melhor método de revisão sistemática do que o Rogério Lacerda sabe. Por quê? Porque eu criei esse método aqui. E por ter criado esse método, eu sei por que ele é assim, eu sei quando entrar em ciladas, eu sei em que posições que ele chega frágil, que posições que ele chega forte, e aí eu consigo trabalhar minhas situações dessa maneira. Tá? Então, para você que está começando a revisão sistemática, não precisa ficar lendo 6, 7, 8, 20 métodos de revisão sistemática. Se ele tem reconhecimento científico, se ele está sendo publicado, ele é bom. Mas a questão não é isso que vai fazer a tua pesquisa boa. A questão é que se você consegue aplicar ele de uma maneira boa. Tá certo? Então o que eu posso falar é o seguinte. O Pronos C tem reconhecimento científico? Basta você checar aí. Estamos em setembro de 2025. Digita Pronos C, a metodologia. E segundo aqui em setembro de 2025 eu tenho 2.810 documentos que levam essa palavra-chave. Tá certo? Isso nos dá um reconhecimento científico, tá? Do método que você vai utilizar, tá certo? E tem outros métodos? Sim, tem outros métodos, também bons, também talvez com mais citações, mas eu recomendo o Pronos C. Por quê? Porque você vai ter apoio desse canal aqui de como utilizá-los, como saber as ciladas, será que estou fazendo certo, fazer revisões, né? E é um método que eu sigo nas minhas orientações que eu dou de mestrado, doutorado, recomendo a você trabalhar. Ele tem algumas características. O C significa construtivismo. Significa que você não vai depender só do software, né? Ou seja, só do algoritmo, né? Senão ficaria uma coisa fria. O C significa que o pesquisador ele vai interagir ao longo do método para selecionar esses artigos, selecionar o teu portfólio biográfico que a gente vai falar, tá certo? Então ele leva em consideração também a perspectiva. Então é selecionar qualquer coisa que você queira. Não, porque o construtivismo não é só a percepção da pessoa, senão seria uma fenomenologia. Ele é construtivista porque ele interage com o mundo real. Então o mundo real também ele tem passos que são totalmente objetivos, né? Que você não tem a tua percepção. A gente vai escolher caminhos e a gente vai motivar, vai explicar isso tintim por tintim em cada um dos vídeos desse curso aqui, tá? Então eu não vou prolongar muito aqui, mas espere, clica no sininho, compartilha com teus amigos, vai começar essa longa série. Todos os alunos né, a esmagadora maioria que quer fazer um trabalho sério na pós-graduação, fala, professor, por que você não publica isso aqui, né, no YouTube, tem um monte de gente interessada. E agora resolvi realmente me engajar nessa empreitada, que vai ser longa, mas vai ser muito positiva e deixar aí esse legado que eu pretendo deixar, beleza? Então, para não ser... tem reconhecimento? Tem, né? E repare que em língua portuguesa e também em língua inglesa. E em revistas das mais variados temas, envelhecimento funcional. Pessoal, é aquela coisa, quando a cria já ultrapassa, né? Eu fui criador desse método junto com outros colegas, e tem colegas aqui que estão usando que eu realmente não sei quem é, mas por exemplo, o Sandro Bortoluzzi estava lá também, né? Foi meu colega de doutorado, um abraço para ele, né? E ainda ele usa, né? Então tem muita gente bacana aqui, tirando o professor Leonardo Enzlin, a professora Sandra Enzlin, né? O Tasca também estava lá, então teve muita gente bacana, e me perdoe se eu estou omitindo nomes, eu estou cometendo uma injustiça, beleza? Mas vamos, sem mais delongas, o que é o Pronos, né? Ele é um fluxograma, tá? Ele é um conjunto de práticas que você vai fazer, né? E que ele se resume nesse gráfico aqui. Esse gráfico aqui resume o que é o Pronos C, tá certo? O nosso principal objetivo quando a gente quer fazer uma revisão sistemática é justamente selecionar um portfólio bibliográfico. O que é um portfólio bibliográfico? É um conjunto de artigos que vão suportar a tua pesquisa. Lembra das etapas anteriores, dos vídeos anteriores que eu coloquei para vocês, de uma maneira bem simplificada, para iniciantes, não é isso? Agora é uma maneira mais sofisticada, tá? De maior qualidade, maior acurácia, maior eficácia daquela pesquisa que você pretende fazer, tá certo? E aí o pesquisador, ele só entra com uma coisa, né?
É o desejo, é o anseio de saber o estado da arte de um tema. Você pega um tema, né, ou dois, enfim, daqui a pouco a gente vai falar, e aí você entra nessa empreitada do ProNoC e você quer buscar quais são os conjuntos, não, me dá uns conjuntos de artigos qualificados sobre o meu tema. Eu não vou utilizar, e às vezes se eu falar, pode comentar aí, me cercear isso, porque a gente não vai falar os melhores artigos são. Porque o melhor depende da visão, tá, gente? O que é melhor e o que é pior. Não é isso? A gente vai criar outra seara, meio filosófica, de teoria da decisão, mas o melhor é aquilo que para você resolve o teu problema. Se você vai passar o final de semana num camping né, na montanha, uma Ferrari baixinha esportiva não vai te ajudar. Não é o melhor carro. Não adianta você... Lamborghini não é o melhor carro. Talvez seja um Jeep, sei lá, não entendo muito de carro. Mas um off-road 4x4 seja o melhor carro nessa situação. E também, se você for num lugar que o status seja importante, aí sim, a Ferrari é o melhor carro. Né? Agora, se você for num evento muito popular, num lugar que não seja muito seguro, talvez a Ferrari não seja de novo o melhor carro. Então, assim, sempre que você escolher o melhor ou pior, depende da situação, tá certo? E essa situação é delimitada justamente pelo C do ProNoC construtivismo que eu falei anteriormente. Então, aqui, o objetivo do ProNoC é gerar entendimento em você, pesquisador, que muitas vezes não sabe sobre o tema. Você acha que sabe. Eu prefiro trabalhar com os pesquisadores que realmente reconhecem, professor, eu estou começando nesse tema, eu quero... É muito mais fácil. O difícil é aquele cara que já sabe tudo. Talvez eu fale, nem entra aqui. Se ele já sabe, não, a literatura está consolidada. Você sabe que alguém realmente não está sabendo o que está acontecendo, que ele fala, não, isso aqui eu sei, está muito consolidado na literatura. Pessoal, é difícil encontrar um tema que está super consolidado na literatura. O conhecimento humano ele é constantemente desenvolvido, então você não vai encontrar muita coisa consolidada. Tá certo? Então, nessa situação, ainda mais nos dias de hoje, você quer entrar com isso para gerar um portfólio bibliográfico aqui. Tá? Apesar de estar escrito mais ou menos 20 artigos, né, ao longo da minha vivência empírica, orientando tudo, eu sugiro, tá? É totalmente uma heurística, tá? Que mestrandos tem um foco, né, uma mira de 25 artigos, mais ou menos 5, ou seja, de 20 a 30, e doutorandos entre 25 a 35. Tá certo? E explico por quê. O ProNoC tem uma característica, tá, de privilegiar a profundidade, o entendimento dos artigos. Então vocês vão encontrar métodos de revisão sistemática onde tenha a seleção de centenas, literalmente 100, 200 artigos científicos. Eu reconheço o meu limite, talvez intelectual e de capacidade de memorização, de trabalhar com tamanho volume de artigos. Então, não recomendo para os meus alunos que trabalhem com esse volume, porque você começa a trabalhar muito superficial. Então, o que a gente quer com o ProNoC é profundidade. Eu quero ter um conjunto de artigos representativo, qualificado, mas ao mesmo tempo que seja humanamente possível de eu desenvolver um trabalho de 2 ou 4 anos no doutorado e no mestrado, que eu consiga realmente desenvolver um trabalho de profundidade, entender, porque não basta ler os artigos, gente. É isso não de hoje, né? Da informação, tudo rede social, quer em 5 minutos entender uma teoria, por favor, né? Por favor, vamos ser sérios. Talvez o mestrado não seja para você mesmo, né? Porque a gente vai ter que ler o mesmo texto 3, 4, 30 vezes para entender realmente as teorias que estão por trás daquilo. Talvez você tenha que ler as referências, ler um livro, né? Então o artigo, ele realmente tem que ser dissecado. E então o ProNoC trabalhando dentro, né? Eu venho trabalhando com essas margens que estão me obtendo resultados bons. Quais os meus resultados bons? Publicação, tá certo? Os artigos, as pesquisas que a gente vem fazendo em termos de revisão sistemática, eles vêm sendo publicados em revistas nacionais e internacionais. É isso que me interessa. Não me interessa o coleguinha do lado de falar, isso aqui tá ruim, isso aqui é feio. Se eu estou conseguindo meus resultados, tá bom, tá certo? As críticas sempre vão ter. Tá certo? Então é importante que você domine uma técnica. Beleza? Com esse portfólio biográfico, a gente caminha em 2 caminhos. Né? A gente a gente vai, né, fazer um estudo bibliométrico. Né? Então, são parâmetros quantitativos de representação, quais são os autores representativos da amostra, né, desse portfólio biográfico, quais os journals periódicos que são representativos desse tema, né? E quais são os principais artigos, principais palavras-chave e das referências também. Ou seja, não basta só dos artigos. Mas, enfim, esses artigos também beberam da fonte de outros autores, de outras pesquisas.
E essas pesquisas pregressas também precisam ser prestigiadas e mencionadas, tá bom? Depois da bibliometria, paralelamente, a gente vai fazer a revisão análise sistêmica, que está aqui embaixo. A análise sistêmica é a análise de conteúdo, né? Ela é sistêmica porque ela pressupõe algumas lentes anteriores. É importante citar que a análise de conteúdo não é uma resenha, um resumo dos artigos. Não é isso, não se trata disso. Aí sim, bota uma inteligência artificial, ele resume um artigo, não é? Ou o próprio resumo, o abstract, já resume o artigo. Não é sobre isso que eu estou falando. O Pronunciate trabalha análise sistêmica quando você tem lentes a priori, né, antecedentes, e quer saber como a pesquisa foi conduzida. Então, por exemplo, essa pesquisa aqui foi conduzida em pequenas empresas ou médias empresas ou grandes empresas. E aí a gente procura lacunas. É isso que a gente quer. A gente quer, na literatura científica, aonde que está o estado da arte, para que realmente a gente desenvolva nossas pesquisas de uma forma contributiva. Mesmo que seja a nível de mestrado, você não precisa ter ineditismo, mas precisa contribuir. É um empobrecimento a gente consumir recursos, muitas vezes, né, na universidade de ponta, são universidades públicas, simplesmente uma pessoa ter um título. Né? Só quero meu título. Você tem que contribuir. Né? E para contribuir, você precisa. Né? Qual que é a tua contribuição? É saber o estado da arte. Então, a análise sistêmica te permite, nessa amostra representativa, saber a situação do campo de conhecimento, identificar as oportunidades de pesquisa e aí sim, em cima das oportunidades de pesquisa, você conseguir fazer boas perguntas de pesquisa e bons objetivos de pesquisa. Ou seja, nesse momento, você consegue afirmar, né, que você sabe sobre o tema. E que, reitero, não sabe tudo. Não sabe tudo. Você sabe. É uma amostra representativa, qualificada, com reconhecimento científico. Tá certo? Então, nesse ponto aqui, esses 4 caixinhas, eu costumo falar. Se você cumprir essas 4 caixinhas, praticamente a tua qualificação de mestrado ou doutorado está resolvida. Aí você precisa de uma boa introdução, alguns aspectos que eu vou falar ao longo do curso, trajetória histórica, conceitos clássicos, né, que sempre é bom ter os clássicos aí. Mas a parte mais difícil tá aqui. É difícil alguma banca contestar uma revisão sistemática desde que ela seja feita com rigor, que o Pronou-C vai lhe dar essa segurança. Beleza? Então eu vou encerrar por aqui esse vídeo introdutório, tá? É importante citar todos os colegas, não é todos também, né? Que a gente lembrou aqui, Rogério Azevedo, grande parceirão lá de BH, né? Professor Leonardo Ensling, a Lisandra, aqui tá, deixa eu ver quem mais, o Sandro, que eu já falei, né? Deixa eu ver mais alguém que eu me lembro de sobrenome, a Rosa Fabrícia, professora, colega, né? Da UFSC, na área de contabilidade, um abração para ela, estava lá, né? O Rogério Lunques, quem mais? A Fabrícia de novo estava lá quando a gente começou a desenvolver. O Jorge Tasca está aqui, que nem eu falei anteriormente. Ou seja, me perdoe todas as pessoas que estavam lá quando a gente começou essa empreitada de criar esse método. E agora não é mais de ninguém, né? Agora, apesar de a gente ter a proteção, obviamente, nominal, a gente estava lá quando a gente iniciou. E o artigo seminal que deu origem a isso tudo, ele nem leva o nome, né, de Pronou-C. Ele não estava batizado na época. Mas é esse artigo aqui da revista Gestão e Produção, ainda em língua portuguesa, né? Foi no meados em 2012, né, que a gente publicou esse método pela primeira vez. Então, desfrutem disso aqui. É diferente, né? Ele evoluiu muito em relação, mas na época também era uma revista de alto impacto, não sei como está hoje, mas ainda é uma revista muito prestigiada nacionalmente, né? E que me deu a honra, o orgulho até hoje de iniciar essa jornada. Daí veio, realmente, que nem vocês viram, milhares de colegas que hoje a gente nem conhece, né? E às vezes a gente tem os sistemas avisando pra gente, olha, o Pronou foi usado lá do outro lado do mundo, né? E outros países, e isso é o legado. E esse legado que eu vou deixar aqui também é no YouTube. Nossa missão de popularizar a ciência e trazer esse método sem nenhum segredo para vocês. Então, toca no joinha aí, compartilhe com teus colegas, que esse conteúdo é precioso e eu mostro. Até mais, pessoal!